Teve algum momento que tu parou assim e disse, espera aí, tem alguma coisa errada. Não foi por isso que eu fiz tudo que eu fiz. Isso aconteceu contigo em algum momento? Isso aconteceu por um bom tempo, na verdade. E foi o que me levou ao CVM. Foi isso que me levou ao CVM. Eu tinha uma história de dores crônicas na infância, que eram dores difíceis, que nenhum pediatra, nem reumatologista diagnosticava, ficava como as dores do crescimento, só que não tinha o que fazer para as minhas dores. Cheguei na adolescência, as dores que eu sentia pararam, só que elas mudaram de forma, na verdade, né? E eu comecei a sentir dores intensas no meu joelho, mas eram dores muito intensas, a ponto de eu não conseguir assistir aula. Às vezes eu não conseguia descer uma escada, porque doía muito. Nesse meio tempo, a gente procurou muitos médicos, procuramos muitos tratamentos. E, além disso, tem um outro ponto também, que era o fato de que a minha mãe, naquela época, ela já tinha o diagnóstico de fibromialgia. Cresci vendo a minha mãe realmente sofrendo com esse diagnóstico, pela falta de tratamento adequado. Eu acompanhava algumas consultas, porque ela acabava levando a gente. Sempre aquela coisa que, assim, não tem o que fazer, ou então médicos que falavam que não tem nada, não precisa se preocupar porque não tem nada, mas e a dor? Como é que fazia? E nisso o paciente continuava sentindo a dor, né? Mas não se chegava num... Entendi. E nisso eu ficava vendo a minha mãe sofrendo. E também era um ponto que me inquietava muito. E eu já queria fazer medicina desde pequena. Sim, eu ficava pensando assim, gente, quando eu for médica, eu não vou tratar meus pacientes desse jeito. E eu ficava pensando isso, porque como é que pode? O paciente chega no consultório e o médico não ajuda. Né? Porque mesmo que não tivesse talvez o tratamento adequado, mas nunca ninguém parou para conversar com ela e explicar o que é a fibromialgia, por que não existe um tratamento curativo. A gente nunca viu nada. Explicar o que é cura, o que é controle, né? Exato. Ela persistiu também com essa dor. Até que eu tive meu primeiro contato com a acupuntura, como paciente, ainda adolescente. E no meu caso, foi o que resolveu as minhas dores do joelho. Me deixou, assim, muito curiosa. Mas como que essa acupuntura funciona? E a única coisa que eu achava na internet era coisa de misticismo e tal. Eu não. Tem alguma coisa aí, não é possível. Eu sabia já tô querendo agendar uma consulta contigo. Dá para fazer por telemedicina, acupuntura? Eu tô com dores aqui no quadril que não melhora. Vamos resolver isso aí. Eu ficava me perguntando como que funcionava. Eu tinha noções básicas de ciências para saber que não podia ser as explicações simplesmente que eu tive acesso, né, na internet, que na época era algo muito precário, assim, tinha muito pouco conteúdo, muita coisa. E, enfim, cheguei a fazer um curso, terapias alternativas, para poder conhecer, para tentar tirar minhas dúvidas, porque eu queria muito realmente saber como que funcionava aquilo. Mas ninguém também conseguiu me responder. Não é isso. Isso não é o que está explicando a ação. E aí eu comecei a fazer a faculdade de medicina. Assim, não sabia que existia a faculdade de residência em dor. Não sabia que existia residência em acupuntura. Ao longo de mais ou menos um ano e meio. Não, foi um ano. Ao longo de um ano, indo atrás e conversando, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre queria achar propósito para o que eu estava estudando, né? Eu tenho que estudar isso aqui com um propósito. Eu tenho que entender realmente. Descobri que existia a especialização, a residência. E aí fundei a Liga de Dor da minha faculdade, que não tinha. Que massa! E já desde o meu segundo ano da faculdade eu já estudo isso. Então, muitas pessoas perguntam assim, nossa, mas você só tem 2 anos que finalizou as residências, mas assim, já tem mais de 10 anos que eu me estuda isso há muito tempo, né? A estudar. Então, foram muitos projetos de pesquisa, muitos trabalhos, os congressos. Na verdade, a minha vida acadêmica extracurricular, ela foi toda voltada para a dor. De fato, daí você já tira que sair assim, realmente sabendo o que eu queria e por que eu queria aquilo. Com realmente
um propósito de coração ali naquilo tudo, sabe? Uhum. Mas, de fato, Wilder, e a mesma presa, dúvida, talvez, a maioria das pessoas teve, o que você teve, quando eu falei que, eu sou especialista em acupuntura, eu sou especialista em dor, pessoas não conhecem. E eu fui muito criticada pelas minhas escolhas, porque, mas cultura, dor, mas dor qualquer pessoa trata dor, qualquer especialidade trata dor. E por que vai fazer uma especialização voltada para isso? Então, mas eu não quero tratar limitado a uma especialidade, eu não quero tratar como os especialistas estão tratando, eu quero realmente focar nisso, porque é isso que faz o meu coração bater mais forte. Como diria a mãe do Cris, você não é todo mundo, né? Exatamente. Exatamente. Mas todo mundo trata dor. Pois é, mas eu não sou todo mundo. Eu quero tratar melhor. Exatamente. Isso é muito massa. Isso é muito massa mesmo, sabe? Isso é muito lindo, assim, porque é muito gratificante poder trabalhar com uma coisa que faz seus olhos brilharem. Sim. Sim. Isso é muito gratificante e é o que faz valer a pena realmente você passar por todo o processo de 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, depois mais uma residência. No fim, você tem que sair realmente, você sai ali capacitado para a parte técnica, conteúdo, de como fazer, de como diagnosticar, de como tratar, de como lidar com os efeitos colaterais. Ali o detalhezinho, né? Depois que você termina, como que vai ser? Depois que você sai do mundo acadêmico, como que vai ser? Tu passaste 10 anos se preparando e aí tu saiu e disse, gente, tô pronta. Exato. Vou ajudar todo mundo. Cadê o povo? Cadê? Bora. Vou ajudar o povo. Cadê? Aí você chega lá, aí tem uma lista enorme para você atender. Exato. Rápido. E aí você se vê numa situação que você remete àquela época em que você ia como acompanhante ou como paciente, onde os médicos... E aí eu acho que... não explicavam, não davam atenção. E aí eu tenho que te perguntar isso, tá? Teve algum momento, e o bom de poder te perguntar isso é porque já passou, né? e você superou isso, venceu isso. Então eu posso te perguntar isso tranquilo. Teve algum momento que tu parou assim e disse, espera aí, tem alguma coisa errada. Não foi por isso que eu fiz tudo que eu fiz. Isso aconteceu contigo em algum momento? Isso aconteceu por um bom tempo, na verdade. E foi o que me levou ao CVM. Foi isso que me levou ao CVM. Uhum. Porque eu não estava procurando nada em relação a atendimento particular. Eu não tinha, na verdade, um foco definido. Que eu quero fazer assim, isso ou aquilo. Parei e pensei, não foi para isso. Porque eu amo os meus pacientes, eu amo estar fazendo isso, eu amo estudar isso. Mas eu acho que você já deve ter sentido isso também. Mas sabe a sensação, assim, de quando você termina a consulta e você fica com aquela sensação, assim, de que, não precisava ter um pouquinho mais de tempo. Precisava ter explicado um pouquinho mais. Ou então, acontecia outra coisa. No dia que eu parava para fazer isso, vou explicar um pouquinho mais, vou parar para dar uma atenção, porque essa pessoa está precisando realmente dessa atenção aqui. Aí o paciente que estava lá fora esperando começava a reclamar, e o outro também, porque já tinham vários esperando. Doutora, eu deixei o menino no fogo e a panela chorando. Exato. E a recepcionista batia, doutora, tem tantos pacientes lá fora, fulano de tal e cicrano estão reclamando porque tá demorando. E aí? E aí? Mas não é para isso que eu estou, não é para isso que eu estou aqui. Eu parava para pensar. Sim.